Deus possa trazer aos nossos corações, né, na manhã de hoje, não só reflexão, mas mudança no nosso estilo de vida, no nosso andar de vida. Vamos orar pelo meu Flávio. Senhor, obrigado pelo teu filho, Deus. Abençoe, ó Pai querido, poderosamente nessa manhã de hoje. Fale ao nosso coração através do seu filho, Deus. Que o Senhor possa, ó Pai, trazer, ó Deus querido, para os nossos corações, para a nossa vida, o pão, o alimento, a água, que possa matar, ó Pai querido, a fome e a sede na manhã de hoje. E que em nome de Jesus, ó Pai querido, que o Senhor possa, Pai eterno, trazer a mensagem viva, eficaz, que venha endireitar, ó Pai querido, os nossos passos. Use poderosamente seu filho, tudo que ele estudou, traga a mensagem, Pai querido, para a tua igreja, através da memória dele, ó Pai eterno. Revele-nos, ó Deus, o teu poder nesta manhã. Essa é a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mais um domingo. Estamos juntos para cultuar o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei eterno, aquele que tem todo o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco, em continuidade no Evangelho de Marcos. A gente vai falar sobre o texto que está em Marcos 9, dos versículos 30 a 50, que é uma continuidade, mais ou menos, do que Jesus fala do negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. E Ele vai dar-nos uma explicação um pouco mais teológica do que é verdadeiramente, quais são os valores de um discípulo. Mas antes de começar, eu queria falar algo que a gente percebe muito claramente hoje. As pessoas, desde que o mundo é mundo, têm mania de quererem ser grandes. Esse foi o primeiro pecado. Satanás caiu do céu porque quis ser maior que Deus. O homem caiu no jardim porque quis ser grande como Deus. O pecado do orgulho, a grandeza. E hoje, nesse mundo em que a gente vê a iniquidade avançar, em que a gente vê o pecado cada vez mais avançando, essas pessoas têm uma mania, e nós, como seres humanos, temos mania de grandeza, porque nós queremos ser grandes. Nós achamos que nós temos que ser melhores que Deus. E você vai perceber isso porque muitas pessoas vão seguir pessoas que são grandes no TikTok, que são grandes no Instagram, que são grandes no YouTube, ou em qualquer rede social que seja. Ou você vai assistir uma palestra daquele que é grande, que tem muitos aplausos, que tem muita adoração. Mas nós vamos ver hoje que no reino de Deus é bem diferente. Eu hoje trouxe alguns valores aqui, escrito num texto de um autor que se nomeia como Ricardo, que diz que as 11 características comuns das pessoas destinadas à grandeza. O interessante é que ele listou 11 dessas características. Eu vou ler rapidamente com vocês para não me estender. A primeira característica que ele diz é a humildade mais a interior.
Ele diz que a verdadeira humildade reside na dedicação e na busca constante do aprimoramento de uma humildade, como se a gente pudesse buscar a humildade de forma interior, sem que a gente tenha uma fonte de humildade. O segundo ponto que ele fala é uma irracionalidade construtiva, que ir além do razoável é uma marca dos destinados ao sucesso, né? Como se essas pessoas desafiassem as normas e se recusassem a se conformar com o status quo. A terceira seria um pensamento independente. Os destinados à grandeza não seguem o rebanho, eles pensam por si mesmos. A quarta, a descrença na inspiração. Ele diz que a inspiração é fugaz e os destinados à grandeza compreendem isso. A quinta, a vida não equilibrada, que a busca pela grandeza requer desequilíbrio deliberado. A sexta, eles têm sorte que eles constroem. Ele acredita que a sorte não é cega, que a gente constrói uma sorte deliberada. A sétima é o carisma. Carisma e confiança são habilidades que podem ser aprendidas. A oitava, despreocupação com fraquezas. A obsessão por corrigir fraquezas muitas vezes ele diz que leva à mediocridade. A nona, visualização do sucesso, que aquelas pessoas que querem ser grandes, que podem ser grandes, têm que visualizar o seu sucesso. A décima, realizar grandes perguntas, porque grandes perguntas geram grandes soluções, e a habilidade de fazer perguntas transformadoras é uma ferramenta essencial na busca pela excelência. E a 11ª, uma redefinição do fracasso, que a mentalidade dos destinados à grandeza não reconhece o fracasso tradicional. Você vai perceber que nessas 11 características que ele nos fala, são características inerentes ao homem, que o homem só depende de si mesmo, que o homem pode caminhar por si só, que o homem pode desenvolver e aprimorar habilidades de uma forma que ele possa crescer e se tornar grande. Vamos ver o que Jesus tem a nos dizer, o que é ser grande no reino de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 30 a 50. Assim diz a palavra do Senhor. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrias pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse lançado no mar.
E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as tuas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os 2 seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Glória a Deus. Amém. Esse texto, ele vem naquela sequência em que Jesus está vindo da declaração do Monte da Transfiguração, e ele vem seguindo no caminho. Jesus vem conversando com seus discípulos, indo em direção a Jerusalém, e esse caminho, passando ali por Cafarnaum, Jesus vem falando do seu caminho de sofrimento, do seu caminho de morte, do seu caminho que ele precisaria seguir. E a todo momento nós vamos vendo o Senhor Jesus chamando a atenção deles, porque eles não compreendiam. E é disso que fala o texto, que eles não compreendem ainda quem Jesus é, o que ele veio para fazer. Os discípulos estão andando, na verdade, na contramão de Jesus, porque Jesus vem falando de um serviço humilde, Jesus vem falando da sua humilhação, Jesus vem falando do seu caminho do sofrimento, e eles vêm falando da sua exaltação, do seu caminho de glória. Existe aqui uma contraposição muito importante, porque esse texto nos mostra a realidade de quem está em Deus, e aqui é a realidade do homem que segue o seu próprio coração. Isso é muito claro e evidente, não só no mundo aí fora, mas aqui, até mesmo dentro da igreja, porque muitas vezes seguimos para fazer a vontade dos nossos corações. E nós vamos ver que o texto começa dizendo: e tendo partido dali, passavam pela Galiléia. Essa é a última vez que o texto vai falar da Galiléia, onde Jesus começou o seu ministério, onde Jesus ensinou, onde Jesus fez milagres, onde Jesus instruiu. E ele agora sai daquele caminho de ensino, de instrução, de milagre, para o caminho de Jerusalém, para o caminho do sofrimento, para o caminho da morte, para o caminho daquilo que ele veio fazer. E ele ensinava os seus discípulos, dizendo que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. É interessante que Jesus fala aqui que ele será entregue. Nas 3 predições da paixão, a primeira em 8:31, a segunda aqui em 9:31, e a terceira no capítulo 10, Jesus vem falando de sofrer, de morrer e de ser levantado. E ele fala aqui de ser entregue nas mãos dos homens. Isso é um passivo divino, como se Jesus estivesse dizendo: olha, o próprio Deus me está entregando na mão dos homens. E essa frase era tão forte porque na primeira predição Jesus disse que viria a sofrer nas mãos daqueles
que eram considerados os líderes, os mestres, os líderes de Israel. E agora ele está dizendo para eles que ele será entregue na mão da humanidade. Jesus será entregue para salvar aqueles que o crucificarão. E ele não está falando dos líderes, ele está falando dos homens, da humanidade em geral. O que Jesus está dizendo para nós é que Deus entregou o seu próprio Filho por nós. E nós estamos, na verdade, o crucificando dia após dia, desde que mundo é mundo, desde o primeiro ser humano. Ele foi entregue por Deus Pai para que nós pudéssemos ter vida. Mas eles, contudo, continuavam sem compreender. A cabeça dos discípulos estava tão focada naquele messianismo daquela época, do messianismo da conquista, do messianismo de um rei que viria derrubar o imperador e que viria tomar o reino, tomar Israel, que a mente deles não conseguia processar. Isso estava tão enraizado no coração deles que provavelmente eles vinham discorrendo: olha, está chegando a hora, está chegando a hora, porque ele falou que ele vai ser entregue, mas ele está falando que o reino há de chegar com poder, como ele havia dito antes. E se o reino há de chegar com poder, nós estamos indo para Jerusalém, que é o centro de todo o poder. Talvez lá Jesus vá tomar o reino e vá assumir o reino agora, e nós teremos o nosso lugar de importância, e nós teremos o nosso lugar. E se ele vai ser o rei, nós vamos ser governadores. Aqueles homens, coletores de impostos, pecadores e outros tipos de profissões, aqueles homens já estavam pensando em ser grandes. Aqueles homens já estavam pensando que Jesus, tomando o poder, eles seriam os principais, porque o texto nos diz que Jesus os interrogou e perguntou: de quem é que discorrias pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Esse silêncio fala muito do que estava no coração deles, porque esse silêncio, na verdade, é o silêncio de culpa e vergonha. O mesmo silêncio na sinagoga, quando Jesus curou a mão daquela mão deformada daquele homem, o mesmo silêncio dos fariseus é o silêncio dos discípulos, um silêncio de culpa e vergonha, porque Jesus conhece o coração dos homens e sabia que eles estavam discorrendo sobre quem era o maior. E assim é na vida dos homens hoje em dia. Os homens buscam, como a gente falou aqui, aquelas pessoas que são grandes, porque querem se tornar grandes, porque querem se tornar poderosos, porque querem se tornar iguais àquelas pessoas que têm muitos likes em rede social. Mas Jesus se assenta com os 12 e lhes diz: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Aqui nós temos dois ensinos principais no início desse texto. A primeira é que no reino de Deus não tem espaço para o amor à grandeza, para o amor à proeminência. E segundo, que se alguém quer ser o primeiro, terá que servir. No reino de Deus, grande é aquele que serve, e não aquele que é servido, porque no mundo se torna grande aquele que tem muitos serviçais ao seu poder, aquele que tem muito poder sobre as outras pessoas, aquele que tem muitas pessoas ao seu serviço. Esse é grande para o mundo. Mas para Jesus, grande não é aquele que é servido,
mas grande é aquele que serve. O reino de Deus está em contraposição ao mundo que nós vivemos. E essa grandeza que o homem busca não é a grandeza que Deus quer de nós. E o interessante é que nós vamos chegar na parte do texto que muitas pessoas confundem. Porque Jesus traz uma criança, coloca no meio deles, ali na casa de Pedro, provavelmente pudesse até ser um dos filhos de Pedro, e ele toma nos braços aquela criança e diz: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber não recebe a mim, mas ao que me enviou. Muitas pessoas acham que a criança aqui é um exemplo de serviço, porque serve aos pais, é um exemplo de humildade, porque está debaixo da submissão dos pais. Mas não é isso que Jesus está querendo dizer. A nossa mente ocidental funciona de uma forma, mas a mente oriental, do Antigo Oriente Próximo, funcionava da seguinte forma: tanto para os gregos quanto para os judeus, as crianças eram marginalizadas da sociedade, assim como a mulher. Jesus está querendo dizer que, olha, para mim, qualquer que recebe uma pessoa excluída, ignorada, marginalizada, assim como essa criança, e a recebe, a põe no colo, não está recebendo somente a ela, está recebendo a mim. O que Jesus está nos ensinando é que a primeira etapa do serviço é olhar para aqueles que ninguém olha, aqueles que são ignorados, aqueles que são excluídos, aqueles que são marginalizados, aqueles que a sociedade olha com olhos de desprezo, com sentimento de nojo. Esses são aqueles que Jesus quer que a gente coloque no colo e que a gente sirva, porque o menor que serviço que seja, ele é maior no reino de Deus. E ele coloca essa criança no colo e diz: é assim que vocês têm que servir? É assim que verdadeiramente vocês têm que entender que funciona o reino de Deus? O reino de Deus, na cabeça dos judeus, é importante que você compreenda isso, porque naquela época era comum existir uma ordem de posição. Era comum na cabeça das sociedades antigas existir uma ordem de posição. Nós vamos ler, por exemplo, na Bíblia, no Salmo 68, verso 24 a 25, que diz: viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei, no santuário. Os cantores iam adiante, atrás os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às donzelas com adufes. Também no Salmos 11:7 vai dizer: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Essas duas visões que eu trouxe de Salmo aqui são para dizer que existiam ordem de posições. Os achados dos textos de Qumran vão mostrar que eles valorizavam e tinham uma ordem para sentar na adoração, nas refeições, na autoridade da comunidade, ou ainda na forma de lidar com superiores e inferiores. E essa ordem passava por vir, passava para a eternidade. Então, na cabeça de muitos deles, das sociedades antigas, a competição pela honra era muito importante. Em algumas sociedades, uma sociedade de castas, às vezes se dizia que aquele que nasce numa casta pobre não poderia ascender mais. E Paulo, em Romanos 10:3, vai nos dizer: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Essa ordem de posição
advém da grandeza do ser humano de querer estar. Os rabinos até valorizavam a humildade, mas eles queriam que várias pessoas o servissem. Eles não queriam servir. E é isso mais ou menos que Paulo está dizendo, porque as pessoas desconhecem a justiça de Deus. As pessoas desconhecem o que é ser grande no reino de Deus. E aquela mentalidade grega, romana e própria judaica da época, a realidade de que existem ordens de posição para chegarmos ao céu, ela permanece ainda hoje na igreja. Infelizmente nós vemos líderes, nós vemos pessoas dentro da igreja se achando superiores, pessoas se achando que são pessoas que não têm pecados, pessoas que olham para as outras e falam: graças ao bom Deus eu não sou assim, graças ao bom Deus eu estou em outro patamar. Essa é a mentalidade que se construiu não só no mundo, mas infelizmente dentro da igreja. Muitos líderes não se assentam com a sua comunidade, às vezes num culto. Muitos líderes acham que a sua posição diante de Deus é maior do que aquele servo pequenino, aquela serva pequenina que está sentado ali no canto, orando e chorando. A cabeça do homem é um novelo de ídolos e pecados. E é assim que a igreja vai se desviando do seu propósito. Eu gosto de fazer muito uma comparação. Não sei se você entende o que é quilate. O ouro, a sua importância ela é medida por quilate. O ouro mais puro é o ouro de 24 quilates. O ouro mais usado para joalheria é o 8 de 18 quilates. E eu quero fazer uma comparação aqui para que você entenda. O ouro puro, o ouro de 24 quilates, ele tem 100% de ouro. O quilate nada mais é que cada parte de ouro para 24 partes de metal. Então, se é um ouro de 24 quilates, é 24 partes de ouro. Que significa, na verdade, que o ouro é puro. Ele não tem mistura de metal. Mas ele é um ouro mole. Esse ouro ele é só utilizado para ser guardado em bancos e lingotes, porque ele não serve para fazer joias. Porque para fazer joias é preciso que o metal fique endurecido. E é por isso que na joalheria é utilizado ouro 18 quilates, porque o ouro 18 quilates ele tem 75% de ouro puro e 20%, 25% de metal. Geralmente o cobre e a prata, que deixam o ouro mais duro, que deixam o ouro suficiente para fazer uma joia. E assim os homens deveriam entender que ele não pode ser um ouro puro, porque um ouro puro é mole e não vai construir uma preciosa joia. É preciso que a gente se misture, é preciso que a gente esteja junto com a comunidade, junto com aqueles que pecam, junto com aqueles que são marginalizados, para que a verdadeira joia do reino de Deus apareça. Por que adianta você ser um ouro puro e ficar guardado assim como um lingote de 24 quilates ser guardado no banco? Quisera nós pudéssemos ser ouro de 18 quilates e fizéssemos joias para o reino de Deus. Porque no reino de Deus, Jesus diz: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos.
No reino de Deus, grande é aquele que serve, é aquele que se coloca à disposição de não só pregar salvação a essas pessoas, mas aquele que serve, principalmente aquele que serve os filhos de Deus, aquele que dá um copo de água, aquele que dá um prato de comida. Às vezes uma coisa simples. Se você dá um copo de água para um desses pequeninos, assim como Jesus está dizendo na sua palavra, Jesus está dizendo: você me recebe. O texto em Mateus vai dizer que quando você dá a um desses pequeninos, você está servindo Jesus. E ele complementa dizendo: porque tive fome, me deste de comer, porque tive sede, me deste de beber, porque estive nu e me deste de vestir. O que Jesus está dizendo é que quando a gente serve essas pessoas, está servindo a Ele. Mas o texto continua, e a corrupção do coração do homem continua, porque o texto diz: disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. É interessante que João, o apóstolo do amor, age com total desprezo a um homem que está servindo em nome de Jesus. Isso não é prerrogativa só de João. Quando a gente vai ver em Números 11, dos versos 24 a 30, quando Moisés ajunta 70 homens dos anciãos do povo, e a nuvem desce, e o Espírito que estava sobre ele o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e fora do arraial 2 homens, Eldade e Medade, começam a profetizar, e Josué corre e proíbe, corre pedindo para que Moisés proíba. Ele chega para Moisés e diz: meu senhor, proíbe-o, porque eles estão profetizando. E a resposta de Moisés é assim: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. E Moisés se recolhe para o arraial. Josué tinha no coração de que ele era maior, de que Moisés era maior também, e que só eles poderiam profetizar ou estar aos pés de Deus, e não aquelas pessoas também do arraial. E muitas vezes isso acontece conosco. Existem diversas denominações evangélicas, e aquelas que se dizem evangélicas também, que muitas vezes pregam que só eles irão para o céu, que só a sua denominação irá para o céu, que só aqueles que servem da forma que a doutrina dos homens criou irá para o céu. E hoje existe dissensão, existe contenda, existe divisão, assim como já existia na época de Paulo, quando Paulo dizia: uns dizem que eu sou de Paulo, outros dizem que eu sou de Apolo, outros dizem que eu sou de Cristo. E essa divisão ainda existe, esse sectarismo ainda existe no coração do homem, assim como existiu no de Josué, assim como existiu no de João, ainda existe hoje, porque o coração do homem é corrupto nesse sentido. Mas existe um texto muito lindo que Paulo escreve em sua prisão aos Filipenses, em que ele diz: tende vós o mesmo sentimento, em algumas tradições
alguma atitude, porque a palavra grega, na verdade, aí, ela engloba tanto sentimento quanto atitude, e a gente não tem uma palavra no português que possa representar a dimensão dessa palavra. O mesmo sentimento, a mesma atitude que teve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, de morte de cruz. É assim, meus irmãos. Essa humilhação é você entender que você veio para servir, que muitas vezes você veio para se humilhar, que muitas vezes você veio para reconhecer o quanto nós precisamos descer do pedestal, servirmos mais, sermos menos sectários. Quantas discussões hoje em internet entre uma denominação e outra, entre uma doutrina teológica e outra, mas na verdade os homens fazem isso para mostrar conhecimento, para mostrar poder, mas verdadeiramente aqueles que estão brigando por isso, não que discutir doutrina não seja uma coisa boa, porque a maioria dos nossos credos, das nossas crenças verdadeiras, da nossa fé, vem de discussões teológicas, mas aquelas discussões que são bobas, que não acrescentam nada, que só geram divisão na igreja, essas são discussões sectárias. E assim, da mesma forma, João agiu dessa forma, achando que o grupo dos apóstolos, talvez até com seu irmão, nós somos mais importantes do que aquele. Aquele homem está expulsando em seu nome, mas ele não caminha conosco, ele não sabe quem o Senhor é. E a resposta de Jesus é muito convicta e diz: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus ensina a João, o apóstolo do amor, e todos os discípulos ali que estavam com ele, e todos os apóstolos, e ele diz: não proíba aquele que está expulsando em meu nome. João se esqueceu que os próprios discípulos tiveram fracasso um pouquinho antes de expulsar o demônio do filho daquele homem, e esse homem tinha poder para expulsar, poder que eles não tinham, e se ele expulsou o demônio, ele devia estar debaixo do poder de Deus, porque ninguém há de expulsar um demônio se não estiver debaixo do poder de Deus e clamando pelo nome de Cristo. Mas o sectarismo de João faz com que ele fique cego para ver que um homem que muitas vezes caminhava humildemente, de uma forma diferente, com Cristo, não é reconhecido. Porque João achava que caminhar com Cristo é andar no grupo elitizado. Quantos hoje pensam assim na igreja? E muitos pequenos, e muitos que não têm conhecimento, e muitos que estão dia após dia orando, talvez num jardim de oração, talvez em outro lugar, em igrejas humildes, em lugares pequenos, mas estão servindo mais a Deus do que aqueles que estão em grandes templos, aqueles que estão em casas suntuosas, aqueles que estão achando que fazem parte da elite,
Esse é um verdadeiro ensinamento para nós também como igreja. Assim como Jesus repreendeu João que errou, Jesus está nos repreendendo hoje, que nós devemos ser mais atentos àqueles que servem a Cristo de forma humilde, que muitas vezes nós não damos importância porque não tem conhecimento da doutrina, porque não tem conhecimento de determinadas coisas de como a igreja funciona, mas muitas vezes essas pessoas têm mais intimidade com o Senhor do que muitos que têm um pleno conhecimento. Porque eu vou dizer uma coisa até forte para vocês, porque o diabo conhece as Escrituras, mas ele não tem intimidade com o Senhor. Nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes nós nos atentamos que achamos que o conhecimento vai nos fazer mais importantes no reino de Deus. Mas o que nos faz importante no reino de Deus, o que Jesus está dizendo, é caminhar com Ele, é ter intimidade com Ele, é servir, é estar atento a esses pequenos servos, é estar atento àqueles que têm fome, que têm sede, àqueles que estão nus, àqueles que estão presos. Porque ele segue no texto dizendo: porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo. Frase maravilhosa, porque Jesus ainda afirma para eles que mesmo com todos os pecados, ele diz aqui que sois de Cristo. Vocês são de Cristo. Vocês são de Cristo. Então aquele que vier em meu nome e te der um copo de água, muitas vezes te servir numa situação, muitas vezes por uma oração, aquele que vem para orar por você, aquele que vem para te dar um copo de água, aquele que vem te ajudar, por mais que ele não seja conhecido na sua igreja, ou conhecido no reino para alguns, talvez ele seja importante para Deus. Talvez não, eu digo com certeza ele é importante para Deus, porque no reino de Deus todos são iguais. Engana-se aquele que acha que está num púlpito, que é um líder, que é mais importante do que aquele que está de joelho dobrado agora ali no cantinho, chorando e orando diante de Deus. Porque grande coisa é aquele que almeja realmente trabalhar para o Senhor, trabalhar. Mas no reino de Deus não é a grandeza que nós achamos que temos, é a grandeza do serviço. E Jesus vai terminar esse texto falando dos castigos que vêm quando a gente age da forma errada. Porque um pouquinho antes aqui ele estava falando de serviço. E eu vou lembrar a vocês que Provérbios 19:17 vai dizer: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. E João repreendeu aquele homem humilde que expulsou um demônio que eles não conseguiram expulsar um pouco antes. Vale lembrar que em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3 vai dizer: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. E esse homem estava expulsando pelo Espírito de Deus. Isso me faz lembrar Paulo em Filipenses, ali no capítulo 1, dos versos 12 a 18, quando ele ficou sabendo
que alguns proclamavam a Cristo por inveja, por porfia, ou faziam com a intenção errada. Mas ele diz para os irmãos de Filipos que essas coisas têm contribuído para o avanço e progresso do Evangelho. Tanto que suas cadeias em Roma contribuíram para que toda a guarda pretoriana ouvisse o Evangelho da sua boca. E muitas vezes as pessoas podem estar pregando por motivações erradas, mas ainda assim estão agindo para o reino do Evangelho. Porque Paulo vai dizer, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Agora, meus irmãos, preste atenção, porque Jesus diz aqui, pois quem não é contra nós, é por nós. Tome muito cuidado, porque muitas pessoas usam esse texto de uma forma errada, dizendo que a igreja tem que ser mais tolerante com a fé de outras pessoas, dizendo que a igreja tem que se unir à fé de outras pessoas, dizendo que a igreja tem que abrir mão, muitas vezes, de suas doutrinas. Jesus não está falando aqui daqueles hereges, Jesus não está falando aqui daqueles que querem alterar os textos da Bíblia. Jesus não está falando daqueles que criam seitas para si. Jesus não está falando do universalismo, que todos serão salvos. Jesus não está falando daqueles que são sectários, daqueles que pensam que podem unir no ecumenismo a fé verdadeira com a fé de outras religiões. Assim como a gente tem exemplos hoje de líderes evangélicos e de cantores evangélicos se unindo e pedindo oração. Algum tempo atrás, um bispo da Igreja Universal estava pedindo num culto que umbandista, pessoas do candomblé, pessoas de outras religiões se unissem a eles em oração. Meus irmãos, por mais que a intenção dele seja se aproximar dessas pessoas, isso não é bíblico, porque Jesus, ele é santo e ele requer essa mesma santidade de nós. Ele requer que a gente não se una a falsos profetas, ele requer que a gente não se una a doutrinas erradas, ele não quer que a gente se una à mentira, e sim que a gente viva na verdade. Então, não use esse texto, o que não é contra nós é por nós, porque aquele que me acha bonitinho, porque aquele que não fala mal de mim, eu tenho que me unir a esse. Não, não é isso que Cristo está falando. Cristo está falando daqueles realmente que vivem debaixo da verdade, que vivem verdadeiramente para Cristo, que por mais que vivam de forma diferente, por mais que preguem de forma diferente, como Paulo falou, eles ainda servem a Cristo. É isso que o texto está dizendo. Mas Jesus é tão sábio que ele começa a dizer: e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada no mar. Jesus acaba de repreender João, e assim que ele repreende, ele chama a atenção de João. João, discípulos, prestem atenção, porque quem fizer tropeçar um destes do meu reino, quer seja por fazer ele se afastar da fé, quer seja
por levar o pecado a ele, ou o entendimento errado. Melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho. Essa pedra de moinho era uma pedra que moía os grãos. Ela era uma pedra tão grande, de 2 a 2,5 metros de diâmetro, de pedra mesmo. Só podia ser movida por um animal de carga. Tamanho era o peso dessa pedra. E Jesus, usando essa hipérbole, diz: fosse lançado no mar com essa pedra de moinho no pescoço. Isso para o judeu tinha um peso muito grande, porque o judeu já tinha medo do mar, ainda mais do afogamento, que para eles era uma das principais mortes horrendas que a humanidade tinha. E é interessante, meus irmãos, que isso acontece até hoje, porque nós fazemos muitas vezes, seja voluntariamente ou involuntariamente, que as pessoas, nos seus entendimentos, no seu caminhar, saiam muitas vezes do que Cristo quer para elas. Nós devemos ter muito cuidado quando a gente olhar, assim como João olhou para aquele irmão. Quando a gente olha para um irmão e a gente tentar corrigir algo que muitas vezes Deus deu a ele, a forma dele caminhar ser diferente. Não quero dizer que o discipulado não precisa ser feito e é importante. Assim como Jesus nos mostra que ele ficou 3 anos com os seus discípulos, ensinando, instruindo, repreendendo. Aqui ele está dizendo: tome muito cuidado quando julgar algum irmão. Tome muito cuidado quando julgar alguém da igreja, a fé de alguém, a denominação de alguém, porque se fizeres tropeçar um destes, melhor que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho grande e fosse lançado no mar. E Jesus complementa ainda mais sobre o pecado. Discípulos, prestem atenção, porque o pecado é uma outra coisa. Primeiro, o julgamento, o sectarismo, o orgulho espiritual é algo que vocês têm que erradicar de si. Agora, vocês têm que erradicar de si também o pecado. Jesus vai dizer: se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrar de maneta na vida do que tendo 2 mãos ireis para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te fizer tropeçar, corta, melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os 2 serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Jesus está ensinando eles, mas isso não é para ser levado ao pé da letra. Não quer dizer se você peca com a mão, se você peca com os pés, se você peca com os olhos, que você deve arrancar. Muitos pais da igreja entenderam errado no início e se mutilavam. Mas Jesus, um pouco antes do Evangelho, vai dizer que os maus desígnios procedem do coração do homem. Se tivesse que arrancar alguma coisa, você teria que arrancar o seu coração, porque não é a mão que te faz pecar, não é o pé que te faz pecar, não são os olhos que te fazem pecar, mas o seu coração, de onde procedem os maus desígnios. E é assim que a gente tem que viver. O que Jesus está ensinando aqui é que se você tem um pecado de estimação, se você tem um pecado que te incomoda, que você sabe que você é fraco para ele, a sua atitude
deve ser radical de extirpar ele da sua vida, como extirpar uma mão, um pé, um olho, aquilo que você considera importante, porque nós consideramos a mão, o pé, os olhos importantes para viver. E Jesus está dizendo que viver para o reino de Deus, viver em santidade para Ele, é mais importante muitas vezes do que as coisas que vocês dão valor, como mãos, pés e olhos. Então tenha uma atitude radical, assim como arrancar uma mão, um pé, um olho. Tenha uma atitude radical com o seu pecado, com aquilo que te aflige. Extirpe ele da sua vida, se afaste por completo dele. Jesus não está mandando ninguém arrancar mão, pé ou olhos, mas ele está dizendo: arranque o pecado da sua vida de uma forma radical, para que você siga, porque a santidade é necessária, porque sem santidade não veremos o Senhor. Nós somos santificados dia após dia pelo Espírito Santo de Deus, mas temos que estar aberto para isso. E estar aberto para isso é afastar-nos do pecado, é procurarmos uma vida de santidade. E é isso que Deus requer de nós. Ele requer que a gente não tenha orgulho espiritual, não tenha sectarismo, não julgue, mas também que a gente arranque das nossas vidas aqueles pecados nossos que só nós conhecemos e que Jesus conhece, de uma forma radical. E Jesus termina esse texto de uma forma um tanto, muitas vezes, complicada. William Barclay vai dizer que esses últimos 2 versículos do capítulo 9 talvez sejam os versículos mais difíceis de interpretar do Evangelho. Porque Jesus vai dizer: porque cada um será salgado como fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmo e paz um com os outros. São 3 afirmações. Primeiro, o que é ser salgado com o fogo? Nós precisamos recordar lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, no capítulo 2, verso 13, vai dizer: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal, a tua oferta de manjares não deixarás faltar, o sal da aliança do teu Deus, em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Ezequiel 43, 24 vai dizer: oferecê-lo-ás perante o Senhor, os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. O sal fazia parte do sacrifício. Todo sacrifício que era oferecido tinha que haver sal, porque o sal significa a pureza. Tanto que a nossa aliança, como foi dito aqui, a aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, que está escrito em Números 18, 19: todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, dê-as a ti, a teus filhos, a tuas filhas contigo, por direito perpétuo. A aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência. Jesus requeria que o sal da purificação fosse colocado em todo sacrifício. Todo sacrifício com o fogo tinha sal. Então, quando Jesus nos diz: porque todos serão salgados com fogo, Jesus está dizendo: todos serão colocados ao sacrifício. Isso faz nos lembrar Paulo, no capítulo 12 aos Romanos, no verso 1, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A nossa vida de cristão é uma vida que será salgada com fogo, é uma vida que precisamos ser purificados com fogo. Mas que fogo é esse? É o fogo da provação,
é o fogo da tribulação. É aquele fogo que Pedro vai dizer no capítulo 1: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, a impureza, ela é tirada pelo sal e pelo fogo. Se você já viu um ourives trabalhar, o ourives ele coloca, geralmente trabalhando ali, ele coloca jornais, papéis embaixo, porque aquilo vai caindo, aquele pó de ouro vai caindo, e depois ele joga tudo no fogo para aproveitar aquele ouro, porque todo o resto se queima, mas o ouro fica, o ouro puro fica. E assim é com nossas vidas de crentes. As tribulações, o fogo das provações, das tribulações vem para justamente nós sermos salgados com o fogo, nós sermos purificados. E nós devemos lembrar que o sal é usado para conservação. E nós, como igreja, muito mais precisamos entender que o sal, como conserva o alimento, como conservava naquela época no deserto, e ainda conserva em alguns lugares do nosso país, como no sertão, que não tem eletricidade, em que não tem geladeira, que são conservados no sal, porque se o sol batesse direto, apodreceria. E levando para a Bíblia, se o sol da justiça de Malaquias caísse sobre uma sociedade sem o sal, ela apodreceria. Os cristãos são o sal da sociedade. Os cristãos conservam a sociedade para que ela não apodreça. Se existe algo de bom aos olhos de Deus, são os cristãos que trabalham para o seu reino, para que a sociedade não pereça, porque se Deus olhasse e não visse os seus filhos, assim como Ele fez com Sodoma e Gomorra, em que Abraão lhe perguntava sobre Ló, dizia: mas se tiver 50, se tiver 30, 20, 10, se tiver somente um, Deus segura a mão. E assim que retira, Deus não segura mais a mão. E assim como Ele destruiu Sodoma e Gomorra, Ele virá para destruir esse mundo. Mas por enquanto existe o sal da purificação, que é o trabalho da igreja, que é o trabalho dos cristãos, que faz com que essa sociedade não apodreça diante da justiça de Deus, diante do sol da justiça. E nós precisamos. Por isso é que Jesus diz que bom é o sal, porque nós é que conservamos ainda essa sociedade iníqua, pecadora. Nós damos a direção para a sociedade, mas Jesus completa: se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Se a igreja se tornar inútil, de que serve a igreja? Se não tiver quem pregue, não haverá quem se converta. Se não tiver quem coloque os valores absolutos do reino de Deus, o pecado e a iniquidade avançam. Nós não podemos deixar que a igreja se torne insípida, que o sal da purificação da sociedade morra. E Jesus termina dizendo: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Porque se nós tivermos a purificação que Ele falou um pouco antes, abrindo mão do orgulho espiritual, abrindo mão do sectarismo, abrindo mão da grandeza, abrindo mão dos pecados,
e vivendo uma vida procurando a santidade, nós teremos sal em nós mesmos, e teremos mais paz, não só com o mundo, mas entre nós, servos de Cristo, de várias denominações, de vários lugares do mundo, de onde quer que seja, porque nós precisamos, cada dia mais, fazer que o sal da purificação, e através do fogo das provações e tribulações, a gente seja santificado pelo Espírito do Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. Esse é o recado que urge a igreja ouvir, porque nós somos o sal da terra, e sem essa sal, a terra irá perecer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tua santa palavra. Obrigado por nos mostrar o quanto o nosso coração é corruptível. Desde a época de Moisés, da época de João, e hoje na nossa época, os nossos corações estão sempre com a dificuldade de entender que nós somos dependentes. Assim como aquelas 11 coisas que a gente leu no início, da grandeza de um homem, escrito por uma pessoa que provavelmente não te conhece. Senhor, nós sabemos que somos dependentes totalmente desse tipo, para sermos humildes, para servirmos, para estarmos na tua obra, para não termos orgulho espiritual, para não sermos sectários, para não querermos ser grandes, assim como João, Pedro, Tiago, André, todos queriam, e ainda hoje, homens, mulheres, na tua igreja querem. Senhor, usa o teu Espírito para nos repreender. Não deixe que a tua igreja pereça e que o sal se torne insípido. Que a gente possa verdadeiramente entender que grande diante de Deus é aquele que serve. Que a gente possa entender que no teu reino o maior será o menor e o menor será o maior. Porque aquele que serve, mesmo que seja um pequenino, um copo de água, estará fazendo mais a ti do que aquele que faz grandezas para o mundo. Senhor, ajuda-nos como igreja, ajuda-nos na nossa pecaminosidade, ajuda-nos, Senhor, com nossos corações, e que teu Espírito nos conduza a vencer o espírito de grandeza, o espírito de orgulho e o espírito que deseja pecar continuamente, para que sejamos salgados com fogo e purificados, e um dia estejamos com o Senhor na glória, sabendo que se estamos na glória contigo, foi somente pelo Senhor, foi somente porque o teu Espírito nos conduziu até o céu. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Com todos aqueles que amam o Senhor, digam amém. 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 Glória a Deus.